não viva no passado. Porque a gente não é museu, né? Piadinha antiga, mas que é verdade, tem sentido. Eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre isso, sobre o passado. Da última vez que nós estivemos juntos, né? Anteontem, eu falei um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma dessas frases prontas, né? Que diz que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, não é isso que diz? E aí tem ainda outra, né? O estresse é o excesso de presente. Então, uma coisa que minha bisavó falava, e é bem verdade, tudo que é demais é demais. Até água demais faz mal, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre o passado, sobre aquilo que muitas vezes nos traz tristeza, às vezes traz alegria. E aí, pra gente já também fazer perguntas, né, que eu acho que as perguntas é que trazem mais reflexão, queria fazer uma pergunta para você. Você já passou por um momento em que você lembrou de alguma coisa, que você lembrou, obviamente, do seu passado, e você reviveu aquele momento? Isso pode ter sido, por exemplo, com uma música. Você ouviu uma música e essa música te remeteu a alguma época da sua vida que foi muito boa, que você experimentou de um momento bacana, um momento legal, que você sente um pouco de saudade, talvez. Enfim, pode ter acontecido também com algum cheiro. Você sentiu um cheiro, sei lá, de um pão novo e você lembrou quando você era criança, você passava em frente a uma padaria. Enfim, são vários gatilhos, né, que ativam a nossa memória, que ativam as lembranças daquilo que nós passamos. Mas, infelizmente, também existem as memórias que nos trazem sentimentos ruins. Você já compartilhou com alguém uma coisa ruim que você experimentou, uma coisa ruim que você viveu, e enquanto você compartilhava, você começou a sentir tudo de novo? Enquanto você falava para o outro, né, o que aconteceu com você, por que você passou e tal por determinada situação, aquilo virou algo ruim dentro de você e você começou a reviver aquilo? Bom, isso acontece e não é de hoje não, tá? Então, para a gente ver como que as coisas são, como diz Salomão, né? As coisas se repetem, não tem nada de novo debaixo do sol. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, para confirmar junto comigo, para a gente fazer uma verificação nas Escrituras, o que está escrito em Jeremias. Jeremias, no capítulo 3, o versículo 19 até o versículo 25. Então, abra comigo, por favor, o livro de Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do 19 ao 25. Diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse é um texto lindo, né? Onde Jeremias ele traz em um momento a angústia que ele está sentindo, né? E também traz a outra lembrança que traz sobre ele também a esperança, que traz cura. E é interessante a gente lembrar que o Senhor te criou e me criou da mesma maneira, né? Quanto maior a experiência emocional, quanto maior o impacto do que a gente vive, maior é o destaque que vai ter na nossa memória. Então, se acontecer uma coisa, vou dar um exemplo da minha infância. Quando eu era criança, eu ganhei um chinelo, eu achava esse chinelo sensacional, que ele era do Rambo, então era um chinelo muito forte. Na minha cabeça era um chinelo sensacional, né? Eu resolvi pisar um prego para ver se o chinelo
Era forte mesmo. Resultado, você já sabe, o chinelo não era forte do jeito que eu imaginava. Eu furei meu pé e aí tive que tomar injeção antitetânica, fui pro hospital, uma coisa louca, né? E eu acho que eu tinha 4 anos, 3 anos de idade. E isso para você ver que é uma memória que é impactante e ela é lembrada, ela é gravada, ela é fortalecida dentro da gente. Mas as memórias ruins, elas fazem a nossa alma desfalecer e as memórias que são boas, né? Elas nos enchem de esperança. Não foi o que a gente leu agora em Jeremias? Deixa eu ler com você mais uma vez aqui. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. Então ele está recordando e está revivendo. Quando ele revive isso, o que acontece? E a minha alma desfalece dentro de mim. Só que, quando a gente pensa nas memórias, às vezes a gente fica assim, sem entender muito bem o que fazer e como que as coisas funcionam. Um exemplo que dá pra gente fazer uma analogia interessante é com um celular. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone. E uma das grandes diferenças dos smartphones, né, é a capacidade de armazenamento, ou seja, quanto de espaço que ele tem, quanto de memória disponível ele tem. Você já lotou um celular? Você já encheu um celular? Se você já fez isso, você sabe que ele fica lento demais. Ele fica praticamente parado, quase que não funciona. E não adianta a gente ter, né? Eu vou comprar um celular com 256 GB de memória, com sei lá quantos GB, que é coisa absurda, que nunca vai encher. Aí você vai e enche ele de coisas que não são necessárias, deixa o seu celular pesado e ele fica lento. Então, mesmo que você tenha muita memória disponível, se você vai enchendo ela, você vai colocando programas indesejados, você vai enchendo de mensagens que não são boas para você, imagens, fotos e vídeos e problemas, e vai colocando aqui dentro do seu celular até que você acha que está com vírus, porque é tão lento que ele ficou. E o celular vai e trava e fica desse jeito. E apesar do celular, né, ter esse tanto de espaço disponível, ele vai travar, vai ficar lento. Por quê? Porque enquanto você está precisando de colocar uma informação nova lá dentro, enquanto você está precisando de viver o presente, desfazendo a analogia um pouco com o celular, você precisa viver o hoje, experimentar o hoje, você está preso naquilo que você já colocou dentro da memória. Você está preso naquilo que está travando o seu celular. Você está preso porque já tem tanta coisa ali dentro que você não se desfaz, que você não consegue hoje usufruir do celular. Você precisava hoje instalar um aplicativo nele e não pode, porque ele já está lotado de aplicativos inúteis e de arquivos inúteis e muitas vezes danosos para a gente. Mas aí acho que deu para entender um pouquinho, né? Mas o que o celular tem a ver com a ansiedade, com a nossa mente, tudo? Se a gente for tentar melhorar um pouco essa analogia, a gente poderia dizer que o celular, a tela do celular é como se fosse a nossa mente. Então aquilo que está na sua tela é aquilo que você está experimentando. Por exemplo, você que está no smartphone me ouvindo e me vendo, a sua mente agora está ocupada com o que eu estou falando. A sua mente está ocupada com os gestos que eu estou fazendo. Sua mente está ocupada com as falas que estão saindo da minha boca. E então imagine que a tela do seu celular ou a tela do seu computador, da sua televisão, né, que é o que talvez você esteja me assistindo, é a sua mente. E as mensagens indesejadas, aquilo que ocupa muita memória do seu celular, são as lembranças. Elas estão ali. E se a gente dá autorização para as memórias doentes voltarem para a nossa mente, ou seja, se você pega algo que você não quer, algo que você não gostaria de viver e coloca na tela do seu celular, você está fazendo justamente o oposto. E sabe o que acontece? O celular vai travar de cara, porque vai ficar preso naquela informação indesejada. E essa constância de reviver o passado acaba gerando um problema também com o futuro. E aí, olha pra você ver,
o passado, ele tem muito a ver com a depressão. E o futuro tem muito a ver com a ansiedade. Mas se você fica preso no seu passado, você vai se preocupar com o futuro e aí gera ansiedade também. E essas memórias doentes, elas são as lembranças que são negativas, são lembranças, são memórias ruins, são traumas, frustrações, culpas por coisas que você não queria ter feito ou que não deveria, enfim, escolhas que a gente não gostaria de ter feito, não quer repetir. E quando elas vêm na nossa mente, essas memórias elas produzem medo, ansiedade, a gente fica ressentindo, a gente fica com raiva, a gente fica triste, desanimado, a gente fica com raiva da gente mesmo. A gente essas memórias acabam fazendo que a gente assuma uma postura onde a gente é controlado pela memória ou que a gente se sente abandonado porque as decisões que a gente toma, elas são baseadas na memória ruim. E a gente fica, talvez, com o sentimento mais perceptível do medo. O medo, ele é um destruidor, gente. O medo, ele é importante. O medo, ele te leva a não extrapolar o limite. Então, exemplo de medo bom. Você está no terraço de um prédio. E aí você começa a se aproximar da borda desse prédio, né? E você chega mais próximo dele, o medo te impede de continuar indo para frente. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Deus fez desse jeito. O medo, ele é um gatilho para nos trazer segurança. Sabe qual que é o problema? É quando o medo ele começa a ser desproporcional e quando o medo começa a viver em nós algo que não existe. Então, por exemplo, se você tem medo de altura e por causa desse medo de altura você não anda de elevador, esse medo talvez ele não seja saudável, né? Não estou querendo entrar no mérito do que é saudável, do que não é saudável, essa parte do medo, que isso aí tem campos de estudo que não é a minha área. Mas eu sei que todos nós sabemos, você e eu, porque a gente experimenta medos positivos e medos negativos, tá certo? Então, tirando essa parte aí da ciência do medo, que eu não tenho know-how para falar, mas o medo existe e ele, quando ele não é o medo que o Senhor criou para você e para mim, nos preservarmos, esse medo, ele é danoso para o nosso ser e para os nossos relacionamentos. Porque essas memórias doentes, elas influenciam diretamente no nosso relacionamento. Ela atinge, inclusive, o nosso futuro, porque tá certo que o passado influencia a forma como nós vamos lidar com as coisas. E o que nós fazemos hoje influencia o nosso futuro. Então a gente pode falar sem medo que o passado influencia no futuro. E essas memórias doentes, gente, elas podem ser curadas? Se existe cura para essas memórias, nós precisamos de entender como é que as coisas funcionam. Tem gente que tenta ser curandeiro de memória, faz pseudoterapia. E o que eu quero dizer com isso? Que você não deve ir a um psicólogo? Não, muito pelo contrário. Se você está com dificuldade de superar uma situação, se o medo tem sido um problema constante na sua vida, se o passado tem sido mais presente do que o presente, é importante que você e eu busquemos ajuda. Vá a um psicólogo, sim. Escolha um psicólogo ou uma psicóloga que tenha os princípios cristãos regendo sua conduta. Escolha um psicólogo ou uma psicóloga cristão. É o que eu fiz, né? E para mim foi uma bênção. E na minha família, quem experimenta, como a minha esposa, do tratamento com psicólogo, é uma bênção para mim e para quem está perto de mim. É bom demais. Se você não está conseguindo ir sozinho, por que isso? Se a palavra de Deus fala que é melhor nós andarmos juntos, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, não é? Então, não tente se pseudo eu digo que é falso, né? Fazer uma autoterapia. Por exemplo, eu vou enterrar essa memória bem profundo do meu ser e aí eu não vou me lembrar mais dela. Não, você está simplesmente pegando uma ferida infeccionada e colocando um curativo por cima.
Se você não limpar essa ferida, se você não tratar, se você não cuidar, se você não colocar o medicamento certo, aquilo ali vai virar um problema muito maior, porque está ali escondido atrás de um curativo, mas ela vai aparecer de volta. E no momento que vai ser pior, porque é sempre assim. O machucado que não é tratado, ele piora, vai ficar infeccionado, vai ficar complicada a situação. Ou então tem aquela outra, né, que a gente vai e fala assim, não, eu vou começar então a falar tudo isso aí, vou começar a falar, vou desenterrar isso, que aí eu vou ficar livre disso. E aí talvez você vai estimular ainda mais o seu cérebro a reviver o passado. E, sinceramente, talvez não seja a melhor coisa. Ou a pior terapia falsa que a gente pode fazer com a gente mesmo é negar. Não, isso aí não faz nada em mim, não. Eu tenho aqui esse trauma aqui, mas nem é trauma, não. Eu só lembro disso e tá tudo bem. Mas você sabe que não tá. No fundo você sabe, porque quando você lembra, aquilo ali te machuca, aquilo ali te fere, aquilo te traz sentimentos ruins, aquilo te impede de ir pra frente. E quando a gente vive no passado, o futuro da gente é mais do passado. Normalmente é assim. Eu vivo no passado, então eu não permito que o futuro seja diferente, porque eu estou preso naquela lembrança, eu estou preso naquele problema, naquele trauma. E sabe, gente, eu não estou aqui para falar que é fácil, não. Não é. Se fosse fácil, não tinham tantas pessoas vivendo dessa maneira. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que tem uma saída. E voltando para o livro de Jeremias, eu quero ler mais uma vez o finalzinho do texto que nós lemos. Eu vou colocar ele aqui para mim, cadê? Olha só, Lamentações 3, no final, acho que no 24 e 25, ó. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, olha só, você e eu temos também a possibilidade de trazer boas lembranças à nossa mente, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, uma coisa que eu vou te falar assim com muita tranquilidade, o Senhor usa quem Ele quer usar para fazer a obra dele. O Senhor pode sim usar um psicólogo abençoado para tratar-nos, para ajudar-nos a sermos libertos das amarras do passado. Mas mesmo com um psicólogo, com uma psicóloga, com o tratamento que for adequado a cada situação, mesmo com ele, por meio dele, é o Senhor que é o único que pode curar as nossas memórias de maneira perfeita. Que ele trata o nosso passado e transforma o nosso futuro. Gente, se isso não é maravilhoso, você saber que o seu Deus, que é o seu Pai, que te ama, que cuida de nós, ele é o único que pode curar as suas memórias e ele sim pode usar, como eu disse, profissionais excelentes para isso, claro. Assim como ele usa você e eu para abençoarmos outras pessoas. Assim como ele usa a você e a mim para, numa época de frio, como está se aproximando, para doarmos agasalhos àqueles que necessitam. Claro, nós somos chamados para servir em todas as áreas. Em todas as áreas. Vamos lá, vamos ler a Bíblia de novo, gente. Isaías 1,18. Como que Deus faz? Diz assim, Isaías 1,18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. A cura para as nossas memórias é a graça de Deus. É o que nós lemos também em Jeremias. A graça de Deus, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. É tão simples que às vezes a gente não quer nem aceitar, né? Porque o que é graça? Graça é algo que você não merece, que eu não mereço, porque é de graça,
Você não paga por isso. Alguém paga, mas não somos nós. Quem pagou? Jesus Cristo. E essa graça ela é uma combinação de amor e perdão. Por quê? Porque nós fomos amados por Deus e perdoados por Ele. E esse amor e esse perdão se expressa na forma como Jesus age em nosso favor, tendo Ele morrido na cruz por você e por mim, tendo Ele nos incluído na sua morte e na sua ressurreição, tendo Ele transformado as nossas vidas para que hoje nós pudéssemos também ter livre acesso a Deus. Por intermédio de Jesus somos curados, por intermédio dele somos sarados. Mas como que a gente pode, então, acessar essa cura? Porque, tudo bem, a graça ela existe, ela está ali, mas e aí? Eu ainda estou mal, eu não estou legal. Bom, nós precisamos ter fé na graça de Deus. O Senhor ele não vai apagar as nossas memórias, porque as memórias fazem parte da nossa vida, né? O único que pode ter o poder de decidir esquecer e esquecer é o Senhor, porque Ele fala que do nosso pecado Ele não se lembra mais. Ele lançou para trás de si a opção e decisão dele. Mas você e eu lembramos dos nossos pecados, né? Você e eu lembramos do nosso passado. E o que nós precisamos entender é que o Senhor traz cura para as nossas memórias. O Senhor traz algo novo, vai cicatrizar a ferida. Isso é maravilhoso. Em Hebreus 10, 16 a 17, diz assim: essa é a aliança que farei com eles. O Senhor está falando, viu? Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Nós temos essa promessa do Senhor. E é interessante que, se o Senhor não se lembra mais do nosso passado, daquilo que foi ruim, daquilo que nós fizemos que não era para ter sido feito, dos nossos pecados, das nossas transgressões, se o Senhor nos perdoou e lançou para trás, será que a gente se acha melhor? Ou será que se a gente se acha... normalmente a gente vai se achar pior, né? Ficando lembrando isso, mas se Deus, que é o Todo-Poderoso, decidiu esquecer, qual é a autoridade que a gente tem para ficar tentando fazer mais? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o Ser Supremo, o Criador, o dono de tudo, aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que tem as nossas vidas na palma das suas mãos, aquele que nos ama e cuida de nós como a galinha cuida dos pintinhos, aquele que pede para ser chamado de papai porque ele te ama e ele é o nosso paizinho. Ele tem para você e para mim um novo futuro, um recomeço, uma nova vida em Cristo Jesus. Por que você e eu, então, vamos nos prender ao passado? A gente pode ter memórias saudáveis e cheia de esperança, porque nós somos redimidos pelo sacrifício de Cristo. A gente pode olhar para frente e ver um futuro bom. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida, está lá em 2 Pedro 1, 4 a 9, a cédula que havia contra nós, a nota promissória, a nossa dívida foi rasgada. Não há mais dívida, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos incluídos na morte de Cristo, ressuscitado com eles. Para quê? Para viver o passado, gente? Não. Para viver o presente rumo ao futuro. O futuro é a consequência das decisões que nós tomamos hoje. O passado influencia? Influencia. Mas quanto mais a gente repete isso, mais influenciado a gente vai ficar. E para a gente encerrar, eu te faço mais uma pergunta. Como é que estão as suas memórias? Como estão as suas memórias? Como é que está aí o seu coração? Você está preso a alguma lembrança ruim do seu passado? O seu passado está te impedindo de ir para o futuro? Você tem vivido no passado?
Como eu disse, eu repito, eu não estou falando que é fácil, que é uma... Sabe? Não é isso. Mas eu sei que tem jeito. Eu sei que tem jeito. Eu já experimentei algumas coisas, talvez não na intensidade que você. E o que eu experimentei foi que, com a ajuda dos meus irmãos, de psicólogos cristãos, né, de uma psicóloga abençoada cristã, com a graça de Deus sobre a minha vida, eu fui renovado. E eu sei que você também pode ser, porque o Senhor não tem para você uma vida no passado. O Senhor tem para você uma vida no presente, rumo ao futuro, para a glória de Deus. Não para a sua tristeza, não para a sua amargura, não para a sua angústia, mas para a glória de Deus. E se a gente está passando por um momento difícil, tudo bem, faz parte, porque no mundo tereis aflições. No mundo nós temos angústias e dificuldades e estamos aí ainda passando por um momento de crise por causa da pandemia, que é um momento de grande angústia, um momento de luto para muitos de nós. Mas o que o Senhor tem para nós é um futuro crescente e contínuo na graça dele. E é o que eu clamo por você, por mim, e sei que o Senhor tem para nós é algo novo e maravilhoso. Amém, queridos?